Então, dando continuidade à nossa aula, né? Pessoas mais abertas, falantes e ativas tendem a tomar a frente dos problemas e das ações. E por isso, não são bem aceitos quando estão entre pessoas retraídas, gerando discordância de pensamento e, consequentemente, conflitos. Então, isso aqui pode acontecer até dentro de sala de aula. Quando tem uma pessoa assim, mais falante, mais alegre, que conversa mais, e aí começa, chama mais atenção para si, aí tem uma pessoa muito retraída, e aquela pessoa às vezes se ofende com a forma que aquela pessoa está se colocando ali, né, e falando, e já acha ruim, então pode gerar um conflito, uma discordância. Na negociação também é assim, às vezes olha a outra pessoa e pensa, meu Deus, mas está querendo se aparecer demais. O que que ela pensa que ela é para agir desse jeito? E aí, numa simples discordância, pega e faz o quê? Cancela a negociação. Então, ambas as partes perdem, por quê? Porque a pessoa é muito falante, muito atirada, né? Tem pessoas que são muito atiradas, muito polêmicas, e algumas pessoas não gostam de gente assim, preferem ficar quietinhas, preferem a negociação mais tranquila, preferem conversar sossegadamente. Isso aqui seria mais ou menos as pessoas, por exemplo, que gostam de lugares cheios de gente, que gostam de lugares muito frequentados, que gostam da muvuca, né, do barulho, de conversar em lugar com som alto, e outros já vão gostar o quê? De conversar em lugares tranquilos, mais calmos. São diferentes personalidades, né, e durante uma negociação isso vai pesar bastante. Então, podemos concluir que o estilo de negociação escolhido pelo negociador reflete sua personalidade. Com base nos estudos de Carl Jung sobre os tipos psicológicos, né, Irato 2007, ele chegou a 4 estilos de negociador: o controlador, o analítico, o apoiador e o visionário. Então, assim, psicologicamente, são observados, né, esses quatro estilos de negociadores, que são os quatro que mais se sobressaem. O controlador, né, que é o que controla todas as ações, que acha que pode controlar a negociação, que pode tomar frente de tudo, né, que a gente vai ver agora. Então, o negociador, o controlador, ele orienta-se para os resultados finais, enfatizando as vantagens competitivas que a outra parte obterá no fechamento do negócio. Busca a satisfação dos interesses próprios, independentemente do impacto que possam causar a outra parte envolvida. É decisivo, confiante e rápido. Aplica uma abordagem controladora e dominante. Busca o controle do fluxo de informações, tendendo a ouvir e a responder bem quando há concordância com seu ponto de vista, ignorando questões e comentários que pareçam não estar de acordo com a sua lógica. Direto, sucinto e determinado, expressa-se como convicção tão forte que a outra parte pode se sentir ameaçada ou coagida. Então, esse negociador controlador, ele vai passar o quê? Ele vai sempre estar enfatizando o que você vai ganhar com isso, né? Eu vi isso num, num supermercado aqui em Palmas no sábado, que eles estavam vendendo uma televisão com um bom desconto. Segundo eles, haviam, até aquele momento que eu estava lá, eles estavam falando, né? O rapaz estava com o microfone falando que já haviam vendido 43 televisões e mostrando todos os tipos de vantagem possível e sempre dizendo que o público ia ganhar um desconto com isso, com aquilo, né? Então, você vê ali que a pessoa que chega lá para ver o televisor, ele só vai para negociar mesmo, porque, por exemplo, uma pessoa mais simples, que gostaria, por exemplo, de ver, que talvez teria até interesse em comprar, mas está aquele tumulto, a pessoa se expõe lá com o microfone na mão e falando, e isso acaba intimidando alguns possíveis compradores. Então, talvez avisar, né, um pouquinho mais distante do produto, deixar as pessoas irem até o produto, olhar, ver se é de interesse realmente aquilo que eles querem ou não, e de repente iam vender até mais.
mas devido a essa questão da pessoa impor o tempo todo, né, buscando o controle de fluxo, as informações, tal, tá chegando, quer minha amiga, quer comprar, gritando ali, todo mundo ouvindo, né, uma loja muito grande, e acaba intimidando algumas pessoas. Então, sempre ter esse cuidado, porque o negociador controlador, ele está sempre pensando no quê? Nele. No processo decisivo é o quê? Negociar para que ele ganhe, né? Tem um outro exemplo também aqui que eu posso dar. Por exemplo, tem um grupo que veio comprar terras aqui no Tocantins há poucos dias, eu acabei tendo contato com eles. Fazia um ano que eles estavam em negociação, achei bem interessante. Eles vieram primeiro, conversaram com o grupo que estava vendendo e negociar, conversaram. Aí esse grupo era controlador, colocaram tudo que podiam colocar e a pessoa recuou. O grupo de fora, né, recuou, que não, daquele jeito eles não poderiam negociar. E aí, esse grupo daqui do Tocantins que estava negociando essas terras já tinham comprado justamente para negociar, não eram deles, assim, que eles, era uma coisa de família, era uma coisa que eles tinham muito tempo, não, só para especulação, só para ganhar em cima. Resultado, ocorreu um ano inteirinho de crise, a quantidade de compradores baixou muito, o grupo que há um ano atrás veio para negociar voltou, colocou as suas possibilidades de compra, negociou um tempo muito maior do que havia sido requisitado na primeira negociação há um ano atrás, comprou, o outro grupo que estava vendendo teve que arcar com os juros da compra, da primeira compra deles, que era do primeiro dono realmente, eles não tinham acabado de pagar, tiveram que vender realmente, porque precisavam vender, e o segundo grupo, né, que é o grupo que veio para negociar, acabou fechando o negócio da forma como ele gostaria. Houve ganha-ganha? Houve. Por quê? Porque o grupo do Tocantins precisava vender naquele momento para pagar o primeiro dono, porque senão eles iam para a justiça e não ia aparecer outro comprador. E o grupo que comprou saiu satisfeito porque era a forma com que eles poderiam pagar, não só um ano, por exemplo, em 2 ou 3 anos de pagamento, pagando uma parcela X por ano. Então, o ganha-ganha. Mas no primeiro momento, o grupo do Tocantins era o controlador, ditou regras de pagamento, valor, formas de negociação, tudo. E eles recuaram. Com o tempo, puderam negociar. Então, tem formas para tratar o negociador controlador. Vocês podem livrar de que forma? Com tempo, com paciência, buscando um outro, né, parecido. Aí, quando ele vê que você está interessado no outro, eles acabam cedendo um pouco. Então, são formas de negociar. O analítico, né? Tende a usar uma abordagem cuidadosa e sofisticada, enfatizando dados e fatos em todas as fases da negociação. Procura antecipar todas as possibilidades, incluindo muitos detalhes. Sua abordagem é baseada na razão e orientada para os fatos. O tempo excessivo utilizado na negociação pode provocar impaciência e irritação na outra parte. Pode ser prolixo ou enfadonho, estruturado com ênfase na troca de informações, tem ouvido atento quanto a conversas com a contraparte. Então, é uma pessoa, às vezes, que ela analisa tanto, 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 que a pessoa acaba desistindo de negociar com ela. É aquela pessoa que ela é tão cuidadosa, tão cautelosa, ela observa tanto, ela tem tantas informações a respeito, ela se informou tanto que ela acaba levantando, às vezes, até informações que não são necessárias, que acaba estragando a negociação. Então, tem esse tipo de pessoa também, que é o analítico, analisa demais. O apoiador, orientado para o relacionamento, enfatiza quem é a outra parte, analisando sua personalidade, seus motivos e suas necessidades. Sempre que possível, tenta usar ou desenvolver uma ligação pessoal com a contraparte.
pode enfatizar em demasia as informações pessoais ou psicológicas, deixando de se concentrar nos objetivos da negociação. Foca sua apresentação na palavra e no seu charme pessoal. Tende a acreditar que todos gostam de espontaneidade, e assim pode perder a força de impacto ou de interesse daqueles que priorizam o planejamento, a organização e a estrutura. Gente, para as mulheres, vocês são comprometidas, não têm interesse em olhar para outro homem, não têm interesse, por exemplo, em ser cortejada, e aí vocês decidem comprar um carro, e vocês vão numa determinada agência, e lá vem o vendedor te apoiando, olha, ótimo, olha esse aqui, olha aquele ali, e jogando charme, e tentando fazer aquela sedução para fechar a negociação, que isso vai ser bom para você, porque o carro vai ser muito útil, você trabalha, ah, tá, então você precisa muito, você tem filhos, ah, então, para levar para a escola. E a pessoa sempre está olhando em demasia ao teu lado, sempre procurando uma orientação psicológica, sempre te ajudando, né? Sempre assim, fazendo você se sentir a pessoa mais linda do mundo, chegando a ser chata, né? Chegando a te deixar intimidada, chegando a te deixar numa situação que você não gostaria, e aí você, se você vai negociar com a pessoa, você quer o quê? Que seja planejamento, a organização e a estrutura na negociação. Você quer ver o quê? O tempo que você pode pagar o carro, quando que eles vão poder te entregar, qual o carro que tem à disposição, quais os modelos que você pode pagar, a diferença de preço entre um e outro. Você quer isso. Você não quer ser cortejada, você não quer ouvir um monte de coisas que esse carro, porque você já sabe, se você está indo buscar essa negociação, é porque você tem interesses, né, pessoais, sim, mas que cabem a você. Então, esse tipo de vendedor, esse tipo de negociador acaba, às vezes, perdendo o cliente bem aqui, né? Quando usa desse tipo de artimanha. E vice-versa, gente, porque tem algumas vendedoras também que fazem a mesma coisa, que a pessoa não está nem um pouco interessada no charme, não está nem um pouco interessada nos elogios, só está interessada, por exemplo, em focar na sua compra e acaba perdendo o interesse. O estilo visionário. Grande ênfase em determinar os dados relevantes do negócio e seus planos para o futuro, orientando a ação de longo prazo. Ao apresentar os benefícios da negociação, tende a apelar ao desejo de reconhecimento da contraparte. Valoriza os aspectos ligados à alta tecnologia, mostrando entusiasmo e interesse por esse quesito. Aí pega uma pessoa, por exemplo, que não tem interesse nenhum na parte de tecnologia, e tenta fazer, por exemplo, uma negociação mostrando todos os aspectos ligados à tecnologia, e a pessoa está mais interessada em saber, por exemplo, quais são os meios de negociação financeira e acaba perdendo o cliente justamente por isso. Ou pega uma pessoa, por exemplo, que não gosta, não se importa com essa tecnologia e acaba perdendo um cliente que tem possibilidades, tem condições para adquirir o produto. Demonstra-se mais interesse com os próprios ideais do que com as necessidades da outra parte. Pode ser desligado, ouve seletivamente e, se a interação com outra parte não lhe agrada, busca refúgio em seus pensamentos. Gente, esse tipo de pessoa, quando vai negociar com a gente, é tão terrível. Aquela pessoa, por exemplo, que ela sabe tudo que o celular faz, conhece todas as funções que a gente não conhece, que a gente, por exemplo, conhece 30% das funções do celular, mas ele já é útil, é para isso que a gente precisa e pronto. A gente não está interessado em alguns pontos que ele ajuda, por exemplo. É aquela pessoa que sabe colocar o alarme para chamar teu nome, Luciane, 3 da manhã você tem que tomar seu remédio, 10 da manhã você tem que ir ao dentista. A gente basta aquele toque, né? Você colocou para tocar, vai tocar às 10,
e aí você já vai se lembrar, ou está escrito na tela, né, dentista. Mas tem pessoas que conseguem, na tecnologia, tantas coisas, e aí ele acha que todas as pessoas dão o mesmo valor. Sim, a tecnologia é extremamente importante, só que as pessoas são diferentes. Nem todas têm a mesma valorização para a tecnologia. Algumas pessoas têm uma visão um pouquinho diferente. Algumas pessoas elas vão querer ser bem tratadas, vão querer falar e a pessoa vai ouvir, né? Então, são vários pontos que se deve ter cuidado durante uma negociação. Professora, eu já passei por uma situação dessa. E sabe o que aconteceu? O vendedor Ah, simplesmente perdeu o interesse na minha pessoa, porque eu não, não demonstrei o interessou para a interesse. tecnologia. Ele simplesmente me largou lá. E Ah, eu falei, gente, procurei ele lá no meio da loja e o homem sumiu. Aí eu fui e falei, ele não gostou, que eu não dei muita atenção. bem o que está aqui, Valéria. Pode ser desligado, ouve seletivamente, ouve só o que ele quer ouvir. Então, ele, Caramba, a senhora dentro falando agora, eu lembrei disso. dentro do que você falou para ele separou só o que foi de interesse dele. Como foi pouquinha coisa, ele te deixou para lá. Foi o que ele fez. Ai, meu Deus do céu. É difícil, hein? Mas tem, a gente pensa que não, mas tem essas pessoas e a gente tem que ficar atento, né? Porque nós também podemos agir dessa forma, sem saber que estamos agindo. Agora que vocês estão conhecendo, né, os pontos, a gente pode se corrigir um pouquinho. Principalmente quem trabalha, né, com questão não só de vendas, porque a negociação em si não é só vender e comprar, é a negociação do dia a dia, nos interesses mesmo, no trabalho, nos planos, né, em tudo. É uma negociação, por exemplo, de horário, uma negociação de tarefas, né, de tudo no dia a dia isso acontece. Professora, sabe o que complica mais ainda? É aquilo que a senhora falou. Hoje em dia, na questão de venda, né, no comércio, trabalha muito em cima de metas. Então, se você pega um cliente que não vai fazer uma boa venda, o vendedor te larga. E entendeu, o que eu senti. Falei, eu não queria né, um aparelho com tanta tecnologia caro, porque um aparelho com muita tecnologia é caro. Quando ele percebeu, é porque eu fui nos mais caros, depois eu fui descendo. Você deixa ele empolgado. Já se empolgou quando eu fui mais caro. Quando ele viu que eu fui descendo, ele falou, não, aí não é uma potencial compradora, não me interessa, porque Mas não quero me comprometer com um consumidor desse, né? Aí simplesmente me largou. Eu falei, gente, mas como é que pode? Aí também, eu estava só especulando mesmo, não ia comprar. Mas ainda assim, ele pode perder um futuro, por exemplo, se ele te atende bem, se ele mostra o produto para você, se ele coloca todas as informações num papelzinho, te dá para você levar. Aí daqui um mês ou dois você decide comprar, você vai voltar e vai procurar por quê? Por aquele que te passou a informação. Volta, volta. Isso é verdade, o cliente volta. Já aconteceu isso comigo também, eu volto. Quando me interessa, que eu não posso comprar naquele momento, mas que eu sei que o valor é aquele vai aumentar, variar pouca coisa, eu posso ir lá e negociar novamente, eu volto. E que a pessoa te atendeu bem. A pessoa te atendeu bem, então você vai voltar lá, porque você foi bem Sim, atendido. ainda procuro o vendedor. Ah, eu quero falar com o fulano de tal. É conquistar o cliente, isso na parte de marketing, que é encantar o cliente, né? Até dizem, por exemplo, que as pessoas pensam, por exemplo, que o bom dia, boa tarde, é, conversar com a pessoa, é, saber, né, se a pessoa está bem, se ela está bem, tudo. Tipo assim, essas pequenas coisas fazem diferença e as pessoas não levam a sério no atendimento, né? Muitas vezes a gente sai de uma loja porque a gente foi mal atendida, a gente foi com o dinheiro, com a possibilidade, a necessidade de comprar, e a gente se chocou com o atendimento e a gente vai embora. E ainda vai dizer para os outros, né? Olha, não vou mais lá, porque eu não fui bem atendido. E aí outra pessoa acaba deixando de ir por isso. Então, essa questão de encantar o cliente, de conquistar, ela é muito importante. As pessoas não dão tanto valor nisso, mas é o essencial para o comércio ficar aberto.
Não é só ter o bom produto, você tem que ter o bom produto, mas tem que o quê? Conquistar o cliente. Então, esse processo de negociação ele envolve tudo isso também. Encantar o cliente até na forma de atender. Igual a gente está falando aqui. Colocou no papelzinho, anotou, deu o telefone dele, o nome dele, se a senhora precisar me procura, quer meu WhatsApp, que eu posso passar informações para a senhora pelo WhatsApp. E de repente chegou uma promoção e ele manda para você, olha, tem promoção, você tem condições de comprar? Você vai lá na loja e ainda vai procurar a pessoa. Então, essa negociação, a pessoa que tem esse olhar para a negociação, são pessoas que acabam se dando muito bem. Porque ela não vai olhar só aquele momento ali, talvez que ela quer atingir a meta. Ela vai olhar o futuro, ela vai olhar que possivelmente o cliente vai voltar, possivelmente ela vai fazer uma venda para aquele cliente ou para alguém que ele indicou. Porque às vezes quando uma pessoa indica, vai, procura tal pessoa que ela é ótima, a gente vai e procura, a gente nem sabe realmente se a pessoa é ótima, mas a gente vai, porque já teve uma informação e a gente acaba procurando, né? Pelo menos eu sou assim, acredito que vocês também são. Parece que a gente vai até mais seguro, porque tem alguém que conhece lá dentro e já conhece o local e já indicou e sabe que alguém vai te receber bem lá. Então, esse encantar os clientes também é isso. É receber, é ouvir, é oferecer adequadamente, é colocar formas de negociar, é o negociar direitinho, sem querer o ganha, perde, né? Colocar as possibilidades sempre do ganha-ganha, olhar as duas partes, as possibilidades, sempre assim. Então, o É, estudo. isso é muito sério, professora, porque, por exemplo, meu filho ele mexe com vendas. Aham, E outro dia eu fui na loja onde ele trabalha, e eu fiquei esperando lá, mas como eu estava com um pouquinho de pressa, eu não pude ficar, né? Porque ele estava atendendo um cliente, tinha mais dois clientes atendidos por ele. então, Tinha bom, outros clientes dentro não. da loja, mas não queriam. Falou, não, eu espero ele atender o cliente lá. E eu estava esperando para falar com ele. Aí eu falei, não, eu vou embora, né? Porque Vai não tem como eu falar atrapalhar, com ele, ele está em trabalho. principalmente se atrapalhar o trabalho dele, né? E aí ele toda hora botava a mão para mim assim, falando, espera aí, né? Espera aí, eu vendo ele. Não, eu vi que eu estava né, atrapalhando também, aí eu peguei e fui embora. Mas os clientes ficou lá, esperando ele concluir lá, né, o atendimento com o cliente que já estava, né, para ser atendido. Ambos. E aí chegaram outros vendedores, né, se disponibilizaram para ele. Ele falou, não, estou esperando aquele vendedor. Eu fiquei até assim, meio orgulhosa, sabe? Porque deve prestar um bom atendimento, né, aos clientes dele. ele deve estar fazendo o que eu te falei, ele deve estar trabalhando adequadamente, mostrando os dois lados, que os dois têm a ganhar, né? Assim, trabalhando de forma correta, encantando o cliente, sendo educado, mostrando as possibilidades. Talvez um desses dois que estão esperando veio porque alguém indicou, né? Ia conhecer ele no momento, ia tentar negociar com ele, porque já sabe que é uma pessoa que é apta a negociar. Nem todo mundo tem os dons mesmo para negociar, gente, para conversar, para conduzir uma negociação adequadamente, né? Em vários lugares a gente vê entre as diferenças de uma pessoa e outra para atender a gente. Mais alguém quer dar algum exemplo, gente? Pode ficar à vontade. Cadê o Lucas? Cadê essa turma que ninguém se pronuncia? Lucas? Cadê a Dona Helena, a Cárita, a Aline? Todo mundo quietinho, né? Ninguém quer Eu tô falar. aqui, só olhando, só escutando vocês aí. Tá muito Você está boa a aula. escutando, né? Eu não sou tagarela. Aí vocês deixam, fica. É o Lucas. É, O Lucas hoje. Hoje ele o tá Lucas vai estar caladinho. calado. Ai, então vamos continuar, gente. Vamos lá. Não sei quantos minutos tem, não, mas a gente tem mais uns minutinhos. Então, o estudo dos perfis psicológicos das pessoas, de acordo com suas características, personalidades, atitudes e estilos de vida, tem sido amplamente utilizado por várias empresas em mercados competitivos. Percebe-se que o sucesso comercial, eu falei do tempo ele aparecer, que o sucesso comercial frequentemente depende não apenas da seleção adequada de um perfil psicológico,
mas em grande parte de como os negociadores sabem interagir com perfis diferentes do seu. Então, está bem explícito, né, que você selecionar, por exemplo, uma pessoa para trabalhar com você, não é só o perfil da pessoa, mas se a pessoa também sabe negociar, ela sabe, por exemplo, interagir, ela sabe atender, ela sabe encantar o cliente, por exemplo, porque ela pode conhecer tudo isso que eu falei aqui hoje, né? Mas talvez ela não sabe pôr em prática. Talvez na entrevista ela vai saber colocar em prática, ela vai saber que todos têm fazer a negociação ganha-ganha, ela vai saber que ela tem que atender bem o cliente, ela vai saber tudo isso, mas talvez na hora de agir, na hora do serviço, talvez ela não consiga interagir com as pessoas. Ela sabe, mas ela não vai conseguir colocar em prática. Então, também tem que tomar esse cuidado. Então, de acordo com as características, né, personalidade, atitude, estilo de vida. Imagina, né, hoje em dia, por exemplo, os jovens com estilos de vida tão diferentes um do outro, né? Alguns muito agitados, alguns muito tranquilos, alguns que gostam. Eu acho por exemplo, a gente vê isso, né? Na, até na televisão, nos programas, nos tipos de séries, principalmente. A gente tem muitas séries, né, disponível, por exemplo, quais que chamam mais atenção, quais que ficam mais tempo, né? Até esse olhar, por exemplo, para o público, né, que é o cliente deles, eles têm. Eles estudam o quê? Qual o mercado, por exemplo, que está mais disponível? Quem são os seus futuros clientes, por exemplo? Então, desenvolvem, por exemplo, as séries mais focadas para isso. Deixa eu pausar a gravação.